3. Quando Hardin negou ser o dono do diário, talvez estivesse tecnicamente correto, mas não muito. Hardin era o espírito de liderança no movimento para transformar Terminus em uma municipalidade autônoma. Fora eleito seu primeiro prefeito, portanto, não era de surpreender que, embora nenhuma ação sequer do diário estivesse em seu nome, cerca de 60% delas fossem controladas por ele de formas mais indiretas. Havia maneiras. Consequentemente, quando Hardin começou a sugerir que Pirene tivesse permissão de ir a reuniões da junta diretora, não foi coincidência que o diário começasse uma campanha semelhante. E a primeira reunião em massa na história da fundação foi realizada, exigindo a representação da cidade no governo nacional. E no final das contas, Pirene capitulou de má vontade. Sentado ao pé da mesa, Hardin ficou especulando, distraído, sobre por que cientistas da área de exatas davam administradores tão medíocres. Podia ser simplesmente porque estivessem acostumados demais a fatos inflexíveis e desacostumados demais a pessoas flexíveis. De qualquer maneira, ali estavam Thomas Sutt e Jord Farah para sua esquerda, Ludwig Krast e Yat Fullian à sua direita, com o próprio Pirene presidindo. Ele conhecia todos naturalmente, mas eles pareciam ter assumido um ar especialmente pomposo para a ocasião. Hardin quase cochilou durante as formalidades iniciais, e em seguida se endireitou quando Pirene tomou um gole do copo com água à sua frente, à guisa de preparação, e disse: "Acho muito gratificante ser capaz de informar a junta que, desde nosso último encontro, recebi a notícia de que Lord Dorwin, chanceler do Império, chegará a términos em 2 semanas. Pode-se ter como garantido que nossas relações com Anacreon serão amaciadas, para a nossa completa satisfação assim que o Imperador for informado da situação." Sorriu e dirigiu a palavra para Hardin do outro lado da mesa. Informações a esse respeito já foram encaminhadas ao diário. Hardin deu um sorrisinho disfarçado. Parecia evidente que o desejo de Pirene de lançar essa informação diante dele havia sido um dos motivos de sua admissão naquele santuário. Ele disse tranquilo: "Deixando expressões vagas de lado, o que você espera que Lord Dorwin faça?" Thomas Sutt respondeu. Ele tinha o péssimo hábito de se dirigir a alguém na terceira pessoa quando estava em seu temperamento mais formal. "É deveras evidente", observou, "que o prefeito Hardin é um cínico profissional. Ele praticamente não consegue perceber que seria muito improvável que o Imperador permitisse que suas prerrogativas pessoais fossem atingidas." "Por quê? O que ele faria caso isso acontecesse?" Todos se mexeram desconfortáveis. Pirene disse: "O senhor está fora da pauta, e como um pensamento posterior, além disso, está fazendo afirmações que soam quase como traição." "Devo me considerar respondido?" "Sim, se o senhor não tiver mais nada a dizer." "Não tire conclusões apressadas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Além desse toque de diplomacia que pode ou não significar alguma coisa, algo de concreto foi feito para enfrentar a ameaça anacreônica?" Yat Fullian passou a mão por seu bigode ruivo espesso. "O senhor vê uma ameaça aí, não vê? E você não?" "Dificilmente", falou com indulgência. "O Imperador..." "Grande espaço!" Hardin se sentiu irritado. "O que é isso? Muito de vez em quando alguém menciona Imperador ou Império como se fosse uma palavra mágica. O Imperador está a milhares de parsecs de distância, e eu duvido que ele ligue a mínima para nós. E se ligar, o que ele pode fazer? O que existia da Marinha Imperial nestas regiões está nas mãos dos 4 reinos agora, e Anacreon tem sua parcela. Escutem, precisamos lutar com armas, não com palavras. Agora entendam uma coisa. Nós nos salvamos por 2 meses até agora, principalmente porque demos a Anacreon a ideia de que temos armas nucleares. Bem, todos nós sabemos que essa é uma mentirinha. Energia nuclear nós temos, mas somente para usos comerciais, e pouco mais que isso. Eles vão descobrir logo, e se vocês acham que vão gostar de terem sido enrolados, estão muito enganados." "Meu caro senhor..." "Espera um instante, não acabei." Hardin estava se aquecendo. Ele gostava daquilo. "Está muito bem arrastar chanceleres para isso, mas seria muito melhor trazer algumas grandes armas de cerco feitas para se colocar belas bombas nucleares. Já perdemos 2 meses, cavalheiros, e podemos não podemos ter outros 2 meses a perder. O que os senhores propõem fazer?" Disse Ludwig Krast, franzindo um nervoso nariz comprido. "Se o senhor está propondo a militarização da fundação, não quero ouvir nem mais uma palavra. Isso marcaria nossa entrada aberta no campo da política.
Nós, senhor prefeito, somos uma fundação científica e mais nada. Além do mais, acrescentou Sut, ele não percebe que construir armamento significaria retirar homens valiosos da enciclopédia. Isso não pode ser feito, aconteça o que acontecer. Muito justo, concordou Pirene. A enciclopédia primeiro, sempre. Hardin gemeu em espírito. A junta parecia sofrer violentamente de enciclopedite cerebral aguda. Já ocorreu a esta junta que é possível que Terminus possa ter outros interesses além da enciclopédia? Falou com frieza. Eu não concebo, Hardin, respondeu Pirene, que a fundação possa ter qualquer outro interesse que não a enciclopédia. Eu não disse a fundação, eu disse Terminus. Receio que você não esteja entendendo a situação. Há 1 milhão de nós aqui em Terminus e não mais de 150 mil estão trabalhando diretamente na enciclopédia. Para o resto de nós, isto aqui é nosso lar. Nascemos aqui, estamos vivendo aqui. Comparada com nossas fazendas, nossas casas, nossas fábricas, a enciclopédia pouco significa para nós. Nós as queremos protegidas. Gritaram para que ele se calasse. A enciclopédia primeiro, grasnou Krast. E temos uma missão a cumprir. Missão, o diabo, gritou Hardin. Isso podia ser verdade há 50 anos, mas esta é uma nova geração. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, replicou Pirene. Somos cientistas. Hardin aproveitou a brecha. É mesmo? É uma bela de uma alucinação, não é? Seu grupo aqui é um exemplo perfeito do que andou errado com toda a galáxia por milhares de anos. Que espécie de ciência é essa? Que espécie de ciência é ficar aqui preso por séculos classificando a obra dos cientistas do milênio passado? Vocês já pensaram em trabalhar olhando para frente, estendendo o conhecimento deles e aprimorando? Não. Vocês estão estagnados e felizes. Toda a galáxia está assim e sabe lá o espaço há quanto tempo. É por isso que a periferia está se revoltando. É por isso que as comunicações estão se deteriorando. É por isso que guerras mesquinhas estão se tornando eternas. É por isso que sistemas inteiros estão perdendo a energia nuclear e voltando a técnicas bárbaras de energia química. Se vocês querem saber minha opinião, ele gritou, o Império Galáctico está morrendo. Parou e caiu em sua poltrona para recuperar o fôlego, sem prestar atenção aos 2 ou 3 que estavam tentando simultaneamente responder a ele. Krast conseguiu ser o primeiro. Não sei o que o senhor está tentando ganhar com suas declarações histéricas, senhor prefeito. Certamente o senhor não está acrescentando nada de construtivo à discussão. Eu peço uma moção, senhor presidente, para que os comentários do orador sejam retirados e que a discussão seja retomada do ponto em que foi interrompida. George Fara se mexeu pela primeira vez. Até aquele instante, Fara não havia participado da discussão, nem mesmo no seu momento mais agitado. Mas agora sua voz ponderada, tão ponderada quanto seu corpo de 130 quilos, explodiu em tom grave. Não estamos esquecendo de uma coisa, cavalheiros? O quê? Pirene perguntou irritado. Que em um mês vamos comemorar nosso aniversário de 50 anos. Fara tinha um truque que consistia em afirmar coisas mais óbvias com grande profundidade. E daí? E daí que nesse aniversário, Fara continuou plácido, o cofre de Harry Seldon se abrirá. Os senhores já se pararam para pensar no que pode estar contido no cofre? Eu não sei, questões de rotina, talvez um discurso de parabéns. Acho que não será necessário atribuir grande importância ao cofre. Embora o diário, ele olhou fuzilando para Hardin, que lhe sorriu debochado. Tenha tentado tratar do assunto. Eu mesmo dei um fim nisso. Ah, disse Fara. Mas talvez o senhor esteja errado. Será que não lhe passou pela cabeça? Ele parou e levou um dedo ao nariz pequeno e redondo. Que o cofre está se abrindo numa hora muito conveniente? Muito inconveniente, o senhor quer dizer, resmungou Furra. Temos outras coisas com que nos preocupar. Outras coisas mais importantes do que uma mensagem de Harry Seldon? Acho que não. Fara estava ficando mais pomposo do que nunca e Hardin o olhou pensativo. Aonde ele estaria querendo chegar? Na verdade, Fara disse animado, vocês todos parecem esquecer que Seldon foi o maior psicólogo de nosso tempo e que ele foi o fundador de nossa fundação. Parece razoável supor que ele tenha utilizado a ciência para determinar o curso provável da história do futuro imediato. Se o fez como parece provável, repito, ele certamente teria conseguido encontrar uma maneira de nos avisar de perigos e quem sabe apontar uma solução. A enciclopédia era muito cara a ele, vocês sabem. Uma hora de dúvida prevalecia. Pirene murmurou. Bem, agora eu não sei. Psicologia é uma grande ciência, mas... Não há psicólogos aqui entre nós no momento, acredito. Parece-me que estamos pisando em terreno incerto. Fara se voltou para Hardin.
O senhor não estudou psicologia com Alurim? Hardin respondeu meio como que devariando. Sim, mas nunca terminei os meus estudos. Cansei da teoria. Eu queria ser um engenheiro psicológico, mas não tínhamos instalações para isso. Então fiz a segunda melhor coisa. Entrei para a política. É praticamente a mesma coisa. Bem, o que o senhor acha do cofre? E Hardin respondeu cautelosamente. Não sei. Ele não disse uma palavra pelo resto da reunião, muito embora ele voltasse ao tema do chanceler do Império. Na verdade, nem sequer estava escutando. Ele havia visto um outro caminho e as coisas estavam se encaixando, apenas um pouco. Pequenos ângulos estavam se encaixando, um ou dois. A psicologia era a chave, tinha certeza disso. Ele estava tentando desesperadamente se lembrar da teoria psicológica que havia aprendido um dia, e dela tirou uma coisa bem no começo. Um grande psicólogo como Seldon podia desvendar as emoções e as reações humanas o suficiente para ser capaz de prever as linhas gerais do vasto panorama histórico do futuro. E o que isso poderia significar?